Podcast Negócios SC. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Negócios SC com conteúdo direto ao ponto. Hoje o nosso papo é sobre negócios no mercado de energia. Aqui comigo está a Paula Franzoni, que é diretora da Move Energia by Cotesa. A empresa, com sede em Florianópolis, é responsável por uma das maiores cooperativas de energia do país e lidera iniciativas que tornam o acesso à energia limpa mais simples e acessível. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada pelo convite de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho aí do nosso negócio, da nossa história. Então vamos lá, Paula. Olha só, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é um dado que eu achei bem interessante, que em 2024 a Move Energia gerou uma economia total de 13 milhões de reais para os seus consumidores. Que tipo de consumidores são esses, né, que se beneficiam desses serviços, né, e conseguem uma economia tão relevante? Ah, legal, ótimo. Hoje a gente tem duas formas de trazer essa economia para os clientes, tá? Então, qualquer consumidor que gasta mais de R$250 por mês na fatura de energia pode ser nosso cliente e pode se beneficiar com isso. Em linhas gerais, o que a gente faz? A gente aluga usinas solares, hídricas, né, espalhadas pelo Brasil inteiro, e traz essa energia, ela é injetada na rede aqui da Celesc, por exemplo, aqui em Santa Catarina, e a gente fala para a Celesc assim, Celesc, 2% do que essa usina solar aqui gerar, tu vai descontar da casa da Fernanda. Ela vai fazer esse desconto e a gente vai fazer uma cobrança de um valor menor do que esse, gerando uma economia para ti. Então, é algo extremamente disruptivo, né? É a gente poder alugar painel solar, basicamente é isso, né? Ao invés de na minha casa eu não tenho um telhado, né? Eu não consigo colocar energia solar, eu vou fazer parte da cooperativa da Move e vou poder economizar por conta disso. Então, é um movimento de energia limpa e economia. Então, mais do que os 13 milhões, a gente ainda está trabalhando com energia limpa. Tá, mas essa é só uma das formas, né? Pelo que eu vi ali da Move, vocês têm várias formas várias soluções, né? Isso. Diferentes, tanto para empresas quanto para pessoas físicas, consumidor residencial, né? Quais são esses tipos de soluções que vocês oferecem? Legal. Basicamente, a gente tem para o consumidor residencial e para o consumidor que gasta, comercial, que gasta aí até uns 15 mil reais por mês, mais ou menos, é esse trabalho de aluguel da usina. Então, às vezes, é um aluguel de usina compartilhado entre vários consumidores e às vezes é um aluguel de uma usina inteira para um só consumidor ou uma só empresa, né? Quando o consumidor gasta mais do que 15 mil reais por mês, a solução para ele é entrar no mercado livre de energia, que dá uma compra direta de energia e a utilização da rede da distribuidora ali da Celesc também. Então, de todas as formas, a rede que alimenta, que leva energia para o consumidor residencial, comercial ou industrial, é a da distribuidora. Ah, entendi. É a da mesma Celesc. Mesma rede. Mas tem soluções diferentes. Exatamente. Porque tudo no mundo da energia, um conceito bem básicozinho, Sim. é que a energia ela é diferente da distribuição. Uma coisa é levar a energia, outra coisa é produzir a energia. Então, levar a energia é o caminho que a Celesc faz, né? O papel dela é distribuir energia. Por isso a gente chama de distribuidora de energia. E o papel de quem gera energia não necessariamente precisa ser vindo da Celesc também. Então, a gente consegue separar essas duas coisas e, com isso, trazer uma economia para o consumidor final. Legal. E quais são as regiões do país que vocês estão atuando hoje, principalmente? Hoje a gente está em 24 distribuidoras, 18 estados brasileiros. Então, a gente atua a nível nacional, mas, sem dúvida alguma, o Sul é onde a gente fala melhor a língua. Então, a gente tá... Vocês estão aqui também? A gente é de Floripa, né? A Move Cotesa nasceu em Florianópolis há quase 30 anos atrás. E o intuito, então, a gente acabou naturalmente crescendo um pouco mais aqui, mas a gente atua em todo o território nacional já, fortemente aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente é a segunda maior cooperativa dos estados aqui. Entendi. Então, aproveitar que você falou aí que já nasceu há 30 anos atrás, a empresa, né? Recentemente vocês passaram por um rebranding, né? Uma mudança de nome aí de Cotesa para Move Energia by Cotesa, né? O que motivou essa mudança, né? E qual foi o principal objetivo de vocês em fazer essa grande alteração?
Legal. Tem uma historinha por trás disso, vou contar ela rapidamente. Basicamente, a Cotesa nasceu como Cotesa Engenharia. Era uma empresa de operação e manutenção, de linha de transmissão, um grupo grande que tem 500 colaboradores. E a Cotesa comercializadora, a Cotesa Energia, nasceu em 2016, dentro do guarda-chuva da Cotesa Engenharia, né? De 2016 para frente, a gente foi desmembrando algumas coisas, algumas mudanças foram acontecendo. Os acionistas, o acionista majoritário da Cotesa Engenharia é o mesmo da Cotesa Energia, né? Que agora é Move. Então a gente tinha muito da essência, estava dentro do mesmo prédio, que fica aqui na SC 401, até que a gente foi aos pouquinhos desmembrando isso, separando financeiro, contabilidade, separando tudo, mantendo os mesmos acionistas, né, da Cotesa Energia. E aí, em novembro do ano passado, a Cotesa Engenharia foi vendida para um grupo espanhol. E essa transição se deu, inclusive, em relação ao nome. Então, a marca Cotesa Engenharia continua lá com o grupo CIMI, que foi o grupo que comprou a Cotesa Engenharia, e a gente aproveitou para fazer esse movimento de tornar uma marca mais do varejo, mais que conversa com o consumidor final, um nome às vezes não tão robusto, mais simples, né, Move, para mostrar esse movimento também por trás de tudo isso. Então, a gente iniciou essa transição até metade do ano, a gente já tá quase, né, mas mais alguns meses a gente continua como Move Energia by Cotesa para mostrar a conexão e depois a gente vira só Move Energia mais pro final do ano. Então é um movimento, literalmente, né, que a gente tá passando para conseguir conectar mais com o nosso consumidor final. Você falando isso, até metade do ano fica by Cotesa, depois muda só para Move Energia. É um processo para o consumidor entender essa mudança, né? E ao mesmo tempo mantendo também a relevância da marca de vocês, que já nasceu há tanto tempo, né? Exato, está consolidada. Exato. E como é que foi esse processo de decidir, essas conversas? Como é que foi esses bastidores? Eu quero entender dessa mudança, que é uma mudança muito relevante. Muito. Foi muito frio na barriga. Aquele momento de não tô acreditando que a gente vai passar por isso, porque, né? Eu brinco que mudou meu sobrenome, era Paula da Cotesa, agora é Paula da Move, então ainda tô me habituando. Então a gente, todo o processo iniciou, né, com a nossa equipe de marketing entendendo qual que é quais são os nossos principais pilares, né? Fizeram muitas pesquisas internas dentro da empresa para ver como que enxergavam a gente. Então, a Carol, aqui com a equipe dela, trabalhou em relação a desenvolver esse nome. Depois de desenvolver esse nome, na verdade, eles chegaram a 5 nomes, apresentaram esses 5 nomes pra mim. A Move não tinha sido a minha favorita, porque tava em preto e branco, aí eu não tinha gostado. Depois que botaram cor nela, aí foi amor à primeira vista. Muito bom. A importância da cor, né? A importância da cor, porque eu não sou preto e branco, não ia combinar comigo. Então, a gente tinha algumas regras claras de, assim, queremos 4 letras, queremos um nome em português, queremos um nome que não tenha dificuldade de, é Cotesa ou Cotesa, né? No final, a gente tá passando por isso, porque é Move ou Move. Ainda Pois é. Não, sempre tem, não sempre adianta. Tem. Eu não achei adianta. que a gente ia escapar, ia fugir do com S ou com Z, mas não teve jeito, tem ainda um pouquinho. Então, foi todo um processo de naming ali, né? Essa definição a gente acabou fazendo interna, porque a gente tá em 50 pessoas ali, então já consegue gerar o que a marca representa para as pessoas que estão ali, para os 15 mil clientes que a gente tem. Então, assim, já nasce disso, né? E depois é que a gente foi para o desenvolvimento da marca em si, que foi bem legal, porque nos apresentaram a primeira versão e a gente aprovou de primeira uma simbologia com bastante significado, assim. Então, gerou algo que realmente nos atendeu bem. E aí, agora é a hora de pegar o microfone e contar dessa mudança, né? Então, acho que foi dividido em 3 etapas. Nome, desenvolvimento de marca, e aí agora é a hora do microfone, de a gente contar essa mudança. E explicar, então, os motivos por trás disso, né? Isso. Com essa mudança, existe algum tipo de cliente que ainda não conhece o potencial da Move e vocês estão tentando atingir? Muito, com certeza. São 80 milhões de consumidores no país que podem ser nossos clientes. É muita gente, né? Muito. Então, as pessoas, elas
tem um processo de, eu pago a minha fatura da Celesc todo mês. O que essa guria aí tá me falando que agora é pra eu não pagar só a da Celesc e pagar mais uma? Porque a gente passa a ter 2 faturas no momento que vira nosso cliente, né? Uhum. Então, a gente tá nesse movimento de passar a segurança, a credibilidade pra quebrar um paradigma, né? Então, assim, toda a vida eu fiz a mesma coisa, né? Eu paguei uma fatura só toda a minha vida. Então, como é que agora eu tô mudando? Por que eu posso fazer isso? Então, é a gente explicar que tudo isso tem uma legislação por trás, né? Que tudo isso é legal, que a gente tem 900 usinas espalhadas pelo país para atender esses 90 milhões de consumidores, né? Então, a gente tá nesse processo de explicar que isso existe, explicar que isso é real, a ponto da pessoa tomar uma iniciativa, assinar um termo de adesão e passar a ser nosso cliente. Uhum. Então, é um desafio muito grande, porque as pessoas, no fim do dia, elas querem saber o lado ruim. Porque tu chega lá e fala, pode economizar, é só assinar esse documento, não tem fidelidade, tu vai passar a ter uma economia em daqui uns 90 dias mais ou menos, e é só alegria. Da pessoa fica, não é possível, né? O que tem aí? Quando tem algo por trás. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, o nosso processo é esse, passar a credibilidade, explicar que isso existe, que isso funciona, dar a cara a tapa nesse sentido de, existe rostos, pessoas por trás desse movimento, né? Uhum. E com isso poder atingir mais pessoas, mais empresas e eu acho que assim, bem ou mal, a gente tá numa recessão econômica, né? E o nosso produto, ele vai totalmente ao encontro de uma recessão econômica. É redução de custos sem nenhum investimento, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Mas falando então mais sobre o mercado de energia como um todo, sabe, Paula? Porque com a abertura do mercado livre de energia para todos os consumidores aí prevista para ocorrer em 2026, tem muitas coisas que podem mudar ainda, né? O que você acredita que pode mudar no setor e beneficiar a Move e todos os consumidores? Perfeito. Acho que o primeiro benefício de todos, a abertura de mercado, é o consumidor final, né? A gente pode fazer uma analogia ao Telecom. Antigamente era Brasil Telecom lá, né? Então, assim, a gente não tinha opção. No momento que a gente começa a ter opção, a gente começa a ter concorrência. Quando a gente tem concorrência, a gente tem redução de custo, na maior parte das vezes, e, por consequência, benefício para o consumidor final. Essa projeção de abertura de mercado, ela é excelente porque ela gera, as pessoas vão começar a olhar a fatura de energia de outro jeito, né? Então, a quebra de paradigma que eu falei no início vai, né, caminhando para isso, e as pessoas começam a enxergar essa separação que eu também falei no começo, entre energia e distribuição. Então, assim, hoje a Celesc entrega energia e distribuição por comodidade ou porque é o mais simples de ser feito. No momento que abre o mercado, a distribuição é da Celesc e a energia é de um terceiro. Então, esse caminho traz muito benefício para os consumidores. A gente ter clientes na nossa base para poder oferecer os 2 caminhos, tanto de mercado livre quanto esse de aluguel da usina que eu mencionei, que chama geração distribuída, é excelente, porque a gente tem em carteira as usinas, tem em carteira os consumidores e a gente vai linkando o que é melhor para cada um dos consumidores. Então, vejo claramente uma ampliação da matriz energética limpa, né? E uma ampliação da possibilidade de redução de custos do consumidor final, de ele começar a abrir a cabeça dele para que ele pode realmente reduzir custos e aproveitar essa redução para investir em outros setores, né, da empresa. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho mais, uns conceitos mais gerais sobre o mercado livre de energia, que é até um tema que a gente não abordou aqui ainda no podcast, né? A primeira vez que a gente está falando sobre negócios nesse mercado. Então, me fala um pouquinho mais sobre o que está acontecendo hoje, né? Porque já houveram mudanças na legislação. O que vai acontecer ainda para quem ainda não conhece muito as possibilidades do mercado livre de energia? Perfeito. O mercado livre de energia, ele é um mercado que hoje atende consumidores que têm transformador na entrada, assim, que são os consumidores que a gente chama de grupo A. O mercado livre de energia, ele é uma possibilidade de fazer um contrato de compra e venda de energia, considerando uma quantidade. Então, eu vou combinar assim, eu vou comprar 2.000 aqui contigo a R$200, beleza. Então, eu vou ter todos os meses a entrega desses 2.000 ali a R$200. Pode ser que eu use um pouco mais, pode ser que eu use um pouco menos, da mesma forma que na nossa casa a gente também tem oscilação, conforme temperatura, o nosso consumo vai mudando, né? O consumidor compra uma quantidade, se sobrar ele vende, se faltar ele compra um pouco mais. Então, é literalmente um commodity. É a gente poder comprar energia direto de quem gera e pagar para a distribuidora por ela estar nos entregando essa energia.
Então, o nosso movimento ali como comercializadora de energia e gestora nesse mercado é acompanhar esses consumidores na compra de energia, fazer um leilão. Então, vou chamar aqui os maiores fornecedores do Brasil para me fazerem uma oferta de energia. Então, esses R$200, se eu cotar com a CPFL, por exemplo, vai ser 192. Se eu cotar com a Engie, vai ser 194. Se eu cotar... Então, cada fornecedor vai ter um preço. Então, a gente, como gestor, acompanha essa cotação, acompanha o mês a mês para verificar qual que é a redução de custo que esse cliente está tendo, se a emissão da nota fiscal está correta, se a fatura da Celesc está correta. Então, tem a figura da gestora e a figura da fornecedora. Então, são alguns agentes que hoje o consumidor final não está tão acostumado, né? Não está tão habituado, mas são agentes já muito consolidados no mercado, que a gente atua há muito tempo aí fazendo a gestão desses consumidores. Os grandes fornecedores têm grandes parques eólicos, hídricos, né? Gerando energia para poder oferecer um preço mais competitivo para esse consumidor. Então, em resumo, o Mercado Livre é uma oportunidade de comprar energia direto de quem gera e ter as garantias de entrega de energia da distribuidora local. Então, é basicamente isso. E o que vai mudar aí quando houver a abertura total do Mercado Livre que tanto se fala? Olha, boa pergunta, porque eu não tenho as respostas exatas, né? Eu brinco que eu passei um tempo como empresária tentando entender tudo que estava acontecendo em Brasília, qual que era o caminho que devia estar indo ou não devia estar indo, até que chegou uma hora que eu comecei a ficar louca, porque se a gente vai viver do... Será que vai acontecer? Tu não vive nem, né? Então, assim, a gente tem que, como empresário, tem que escolher o limite entre o quanto eu me preocupo com o que pode ser que aconteça, o quanto eu vivo o presente tentando projetar o futuro com base em, né, é desafiador, assim, saber o que vai acontecer. Mas, em linhas gerais, eu vejo que o mais importante é a gente ter o consumidor final perto da gente, sendo bem atendido e confiando no nosso trabalho. Porque quando ele confia na gente, a energia é um pouco diferente de um médico, que todo mundo se acha um pouquinho médico. Eu sei que se eu tô com dor de cabeça, eu tomo paracetamol, eu sei que sabe? É um pouquinho diferente porque as pessoas não têm muito conhecimento em relação à energia, né? A gente tava falando aqui antes que existe um mundo por trás, né? De apertar o interruptor e acender uma lâmpada ali, né? Então, esse mundo por trás, não necessariamente o empresário vai saber tudo o que acontece ali. Mas ele precisa ter uma empresa perto dele que saiba e que ele... eu digo que a gente é uma empresa que aquelas 50 pessoas são como se fosse um funcionário de energia da empresa que está nos contratando, né? Então, essa parceria, né, de ter uma empresa de gestão, de ter os consumidores junto da gente para poder dizer para eles, agora o mercado realmente abriu, a regra ficou essa, então a gente precisa tomar esse caminho para ter um melhor resultado para ti. Então, acho que esse é o resumo. A gente ter um portfólio amplo que esteja preparado para uma abertura de mercado. Preparado 100% a gente nunca tá, porque ninguém sabe exatamente como vai ser, né? Mas ter o cliente perto da gente, sendo bem atendido, com uma boa confiança, para que a gente possa ajudar ele a decidir qual o melhor caminho e que ele continue sendo nosso cliente, independente do Mercado Livre ou da geração distribuída. Acho que é mais ou menos isso. E traduzir, né? Justamente é isso, né? Porque a gente falando aqui tantos conceitos, tantas coisas, como você falou, tem muito por trás de ligar o interruptor, então essa eu vejo que realmente é uma necessidade, né? Ter uma empresa para traduzir aí essas questões, essas mudanças na legislação e para entregar o melhor resultado para o consumidor final, né? Exatamente. E para quem, Paula, assim, é uma empresa, um consumidor que quer migrar para o Mercado Livre, quais os critérios que ela precisa levar em consideração? Ela precisa ter alguns requisitos em relação a consumo, né? Então, precisa... Vamos jogar em linhas gerais, seria um consumidor que gasta ali acima de uns 10 mil reais por mês, 10, 15 mil. Precisa ter um padrão de entrada, esse que eu falei ali do grupo A, né? Precisa estar no momento onde o preço de energia no Mercado Livre tá bom, porque agora o preço está um pouco alto, então a gente precisa monitorar isso, porque no momento que eu compro energia para esse cliente para os próximos 3, 4 anos. Então, o preço de energia, ele oscila, igual a Bolsa de Valores, é igualzinho, assim, ele tá sempre oscilando. Tem um preço de energia por hora, as pessoas nem imaginam que isso existe, né? Então, cada hora, todo dia às 6:30 da tarde, sai o preço de energia, da meia-noite à 1, da 1 às 2, das 2 às 3, então sai todos os preços de energia do dia seguinte, hora a hora. Então, é bem... Não
esperava robusto. por Não, isso. né? Então, é claro que a gente não vai deixar nunca o consumidor sujeito a essas mudanças hora a hora, né? Então, a gente vai levar o consumidor para o Mercado Livre e vai comprar energia. Daí, aqui eu gosto de dar um conselho forte, assim. Comprar energia tem que ser de empresa grande. Né? Algumas empresas quebraram no ano passado, isso gerou muita repercussão negativa. Então, assim, precisa ser de empresa grande, de grupo muito robusto. Consolidado. Hoje, consolidado. E de verdade, assim, não é empresa média, é empresa muito grande mesmo. Eu brinco que é aquela empresa que se ela quebrar, tu já vai ter quebrado antes, assim. Então, precisa ser de empresa muito grande, porque o momento de mercado que a gente está vivendo, essas oscilações de preço, as empresas muito alavancadas, né, que vendem energia, elas podem não aguentar o tranco, porque pensam um preço que muda hora a hora, é igual uma bolsa de valores, ele tem muita oscilação. Então, a gente precisa comprar de quem gera eólica, hídrica, de todas as fontes, espalhadas pelo país inteiro. Então, assim, grandes grupos mesmo. Gestoras, aí pode-se contratar gestoras que estão no mercado há mais tempo, né? Mas que elas não necessariamente... o risco de tu não ter uma gestora tão forte não é nem 1/10 do risco de tu comprar energia e o fornecedor não te entregar, né? Então, tem esse cuidado que a gente precisa ter. E aí, fica um conselho para os empresários que estão estudando entrar no Mercado Livre, terem uma boa gestora e, na hora da compra de energia, comprar realmente de um grande fornecedor. E, então, com todas essas mudanças, assim, no mercado de energia, Paula, você enxerga potencial para novos negócios, startups, não sei, fintechs, novos modelos de negócios mesmo, para fazer parte desse ecossistema de energia? Assim? Sem dúvida alguma. Eu até tava, assim, eu não assisto mais tanto jornal hoje em dia, mas toda vez que eu assisto algum jornal, o tema energia aparece, né? É um dos as poucas oportunidades que tem de um negócio tão B2C, onde todo mundo pode ser nosso cliente, né? 90 milhões de consumidores podem ser nossos clientes. Então, exige muita tecnologia por trás disso, exige dinheiro por trás disso. Então, para que essas 900 usinas que a gente faz gestão estejam de pé, tiveram investidores que investiram para que elas fossem construídas, né? Então, aí entra bem o papel de uma fintech. A gente precisa de muita tecnologia para operacionalizar esses 15 mil clientes que a gente tem hoje. Então, entra aí um cenário grande de startups podendo trazer soluções. Não existe nenhum sistema 100% pronto para atender esse modelo ainda. Então, todo mundo está desenvolvendo, né? Então, Pro nicho, né? Exatamente. Então, ainda é algo muito embrionário, mas que tem um potencial, né? Imagina, vindo os carros elétricos aí, né? O consumo de energia tende a crescer, as baterias estão crescendo muito, carregador elétrico, de carro elétrico está crescendo muito. Então, é um movimento de aumento de consumo, né? Necessidade de redução de custo e de mergulhar de vez na tecnologia, juntando todos esses pilares. Então, eu realmente acredito que tem muito potencial. Olhem para a energia, para o crédito de carbono, que é outro tema também que está crescendo bastante. Mundo afora, olha para o Brasil por conta disso, né? Então, o potencial que o Brasil tem é realmente fora da curva. E o sistema interligado nacional, que é o sistema que manda energia para o Brasil inteiro, é o maior sistema interligado do mundo. Nossa. Então, não existe nada maior e tão complexo quanto a gente, considerando que a gente tem muita fonte hídrica que depende de chuva, solar que depende de sol e eólica que depende de vento, né? Então, é um mercado que, sem dúvidas, vale a pena olhar com bastante carinho, que tá crescendo bastante. O Brasil é um terreno fértil mesmo para energia, né? Com certeza. Muito legal, Paula. Para finalizar, eu queria te perguntar, que eu já tinha te mandado antes, né, para te dar um tempo para preparar até. Uma indicação de um livro, de um filme, uma série, site, o que for, mas que seja um conteúdo que tu acha bacana, assim, para quem trabalha na área, né, para o público em geral. Legal, boa. Essa daí é difícil, né? Mas quem trabalha nessa área precisa estar muito atento à informação, as coisas mudam muito e a gente ganha muito dinheiro por saber sobre a parte regulatória. E a parte regulatória, ela é maçante, ela é chata, mas ela traz oportunidade. Quem anda com a regulação embaixo do braço tem potencial de ganhar mais dinheiro por conta disso, né? Então, eu sempre sugiro 3 canais de informação, que chama Canal Energia.
é um site onde ele traz várias notícias sobre o setor. Uhum. Canal Solar, que é um canal também que é muito alimentado em relação às empresas de solar e todas as oportunidades que estão por trás. Eu brinco que o setor solar é um setor barulhento, eles fazem bastante barulho por tudo que passam, então assim, nunca é silencioso. O solar, ele movimenta mesmo o Brasil, né? Uhum. São muitas pessoas que entraram e apostaram muito nesse mercado, então faz sentido que seja mais barulhento. Uhum. E a Megawatt é uma plataforma também que traz muito conteúdo da parte de energia de uma forma mais prática. Então, acho que são 3 plataformas legais de acessarem e entenderem. E quem quiser aprender mais mesmo sobre o conteúdo, a Câmara de Comercialização de Energia, que é quem eu digo que é o contador do setor elétrico, que analisa todo mundo que consumiu, todo mundo que gerou no Mercado Livre, ela tem diversos cursos lá dentro, gratuitos, para as pessoas aprenderem mais por trás dos bastidores, o que é a parte técnica. Então, acho que são aí... Que daí é para quem é bem da área mesmo. Para quem é mais da área especificamente, Eu ministro vários cursos da área do setor também. É mesmo? Que legal! Desde 2022, eu comecei a ensinar os empresários do setor a como rentabilizar com essas usinas, né, que constroem e trazem pra gente, como levar para o consumidor final essa oportunidade de mercado livre. Então, acabo ensinando mais os empresários que querem crescer e aprender um pouco mais da parte prática disso, né? Então, e onde que as pessoas podem encontrar os teus conteúdos e tudo mais? No meu Instagram, eu divulgo lá, tem um link da minha bio lá, leva para a plataforma de ensino que a gente está desenvolvendo ali, que vai chamar Aprendi, ainda não está 100% pronta, mas o meu Instagram é Paula Franzoni, então lá dá para as pessoas buscarem esses cursos que eu acabo fazendo com frequência para poder explicar de uma forma prática o que acontece por trás dos bastidores nesse mercado. Para as pessoas irem com segurança e não se decepcionarem, porque quando se decepciona, gera uma experiência ruim e né? Basta um ruim pra contar pra 30 que não deu certo. Com então, certeza. tento evitar isso. Vejo isso como um papel meu pra sociedade, tentar transmitir essa informação. Legal. Então, o principal ponto de contato contigo, com os teus conteúdos, é pelo teu Instagram. Pode ser E bom. para entrar em contato com a Move, alguém que ficou interessado? Perfeito. É moveenergia.com, o nosso site. Lá, então, dá pra pessoa fazer a adesão direto ou dá pra ela conversar com um dos nossos especialistas também. A gente tá lá 100% à disposição para explicar. Eu quero que as pessoas se tornem nossos clientes com segurança e sabendo o que elas estão fazendo, que aí a minha equipe de relacionamento tem menos trabalho depois também, é melhor, né? Eles sabem o que tá acontecendo ali e vão mais seguros para isso. É uma boa mesmo. Muito obrigada, então, Paula, por tu conversar aqui comigo hoje, né? Participar do nosso podcast, desmistificar um pouquinho aí do mercado de energia. Obrigada a você também, que nos acompanhou até o final. E para conferir mais conteúdos, também ficar por dentro de todas as possibilidades e soluções de comunicação da INSC, é só acessar negóciossc.com.br. Até a próxima. Tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.